O conceito do nosso grande poder. Introdução. O conceito do nosso grande poder é um texto gnóstico do cristianismo primitivo, que faz parte da biblioteca de Nag Hammadi, encontrado em 1945 no Egito. O texto traz revelações ocultas, apresentando conceitos sobre a salvação, de uma ótica inovadora e apocalíptica. Início do texto. Aquele que conhecer nosso grande poder se tornará invisível, e o fogo não poderá consumi-lo, mas irá eliminar e destruir todas as suas posses. Pois todo aquele em quem minha forma aparecer será salvo, desde a idade de 7 dias até 120 anos. Aqueles a quem obriguei a reunir tudo que está caído, e os escritos de nosso grande poder, a fim de que ele possa inscrever seu nome em nossa grande luz, e seus pensamentos e suas obras possam ser terminados, e seja espalhado e seja destruído, para que sejam purificados e seja recolhido no lugar que ninguém nele vê. Mas você me verá e preparará suas moradas em nosso grande poder. Saiba como que partiu veio a ser, para que você possa saber discernir quais vidas se tornar, de que aparência o Aion é, ou de que tipo é, ou como ele virá a ser. Por que você não pergunta, de que tipo você se tornará, ou, como você veio a ser? Discerne o tamanho da água, que ela é imensurável, e incompreensível, tanto no começo como no fim. Sustenta a terra, sopra no ar onde estão os deuses e os anjos. Mas naquele lugar que está acima de tudo, existe a mente e a luz, e nela são revelados meus escritos. Eu os dei como um serviço para a criação das coisas físicas, pois não é possível para qualquer um ficar sem aquele, nem é possível que o Aion viva sem ele. É ele quem possui o que está nele, discernindo a impureza. Então contemple o espírito e saiba onde ele está. Ele se entregou aos homens para que eles pudessem receber a vida dele todos os dias. Desde que ele tem sua vida dentro dele, ele dá a todos eles. Então a escuridão junto com o Hades pegou fogo. E ele liberará de si mesmo o que é meu. Seus olhos não foram capazes de suportar a minha luz. Depois que os espíritos e as águas foram movidos, o restante surgiu, todo o Aion da criação e seus poderes. O fogo saiu deles e o poder veio no meio dos poderes. E os poderes desejaram ver minha imagem. E a alma se tornou sua réplica. Este é o trabalho que surgiu. Veja como é que você era, antes de surgir. Você não enxerga isso, porque o Aion da carne veio a estar nos grandes corpos. E foram atribuídos a eles longos dias na criação. Pois quando se contaminaram e entraram na carne, o pai da carne, a água, se vingou. Pois quando ele descobriu que Noé era piedoso e digno, e é o pai da carne que mantém os anjos em sujeição. E ele, Noé, pregou a piedade por 120 anos. E ninguém ouviu ele. E ele fez uma arca de madeira, e quem ele tinha encontrado entrou nela. E o dilúvio ocorreu. E assim Noé foi salvo com seus filhos. Pois, se de fato a arca não tivesse sido feita para o homem entrar, então a água da inundação não teria chegado. Desta forma, ele pretendia e planejava salvar os deuses e os anjos, e os poderes, a grandeza de tudo isso, e a nutrição e o modo de vida. E ele os move do Aion e os nutre nos lugares permanentes. E o julgamento da carne foi desencadeado. Apenas o trabalho do poder se levantou. Em seguida, do Aion psíquico, uma pequena parte foi misturada com corpos, gerando as almas e profanando-as. Pois a primeira contaminação da criação encontrou força. E isso gerou todo tipo de trabalho, muitas obras de ira, raiva, inveja, malícia, ódio, calúnia, desprezo e guerra, conselhos mentirosos e maus, tristezas e prazeres, grosserias e impurezas, falsidades e doenças, juízos malignos que eles decretam de acordo com seus desejos. No entanto, você está dormindo, sonhando sonhos. Acorde e volte, prove, e coma a verdadeira comida. Distribua a palavra da verdade, que é a água da vida. Cesse das luxúrias e desejos malignos e os ensinamentos dos anomoeans, heresias perversas que não têm base. E a mãe do fogo era impotente. Ela trouxe o fogo sobre a alma e a terra, e queimou todas as moradas que estão nele. E o seu pastor morreu. Além disso, quando ela não encontrar mais nada para queimar, ela se destruirá. E se tornará incorpóreo, sem corpo, e queimará a matéria, até que tenha purificado tudo, e toda a maldade. Pois quando não encontrar mais nada para queimar, ele se voltará contra si mesmo até que se destrua. Então, neste Aion, que é o psíquico, o homem virá a ser quem conhece o grande poder. Ele me receberá e ele me conhecerá. Ele vai beber do leite da mãe, na verdade. Ele falará em parábolas, ele irá proclamar o Aion que está por vir,
assim como ele falou no primeiro éon da carne, como Noé. Ora, quanto às suas palavras, que ele proferiu, falou em todas elas, em 72 línguas. E ele abriu as portas dos céus com suas palavras. E ele envergonhou o governador do Hades. Ele ressuscitou os mortos e destruiu seu domínio. Então uma grande perturbação aconteceu. Os arcontes levantaram sua ira contra ele, Jesus. Eles queriam entregá-lo ao governante do Hades. Então eles reconheceram um de seus discípulos, Judas. Um fogo pegou em sua alma. Ele o entregou, pois ninguém o conhecia. Eles agiram e se apoderaram dele. Eles trouxeram julgamento sobre si mesmos. E entregaram-no ao governador do Hades. E eles o entregaram a Sazabeque, por 9 moedas de bronze. Ele se preparou para descer e colocá-los em vergonha. Então o soberano do Hades o levou. E ele descobriu que a natureza de sua carne não poderia ser aproveitada, a fim de mostrá-la aos arcontes. Mas ele estava dizendo, quem é este? O que ele é? Sua palavra aboliu a lei do Aion. Ele é do Logos do poder da vida. Os arcontes procuraram entender o que havia acontecido. Eles não sabiam que este era o sinal de sua dissolução, e a mudança do Aion. O sol se põe durante o dia, esse dia ficou escuro. Os espíritos malignos estavam perturbados. E depois dessas coisas ele aparecerá ascendente. E o sinal do Aion que virá aparecerá. E os Aions se dissolverão. E aqueles que conhecem essas coisas, que foram discutidas com eles, serão abençoados. E eles os revelarão e serão abençoados, pois conhecerão a verdade. Porque encontraste repouso nos céus. Então muitos o seguirão, e trabalharão em suas terras natais. Eles irão, eles escreverão suas palavras de acordo com o desejo dele. Eis que esses éons se passaram. Qual o tamanho da água do Aion que se dissolveu? Quais dimensões têm os éons? Como os homens se prepararão? Como serão estabelecidos? E como eles se tornarão indestrutíveis? Mas a princípio, depois de sua pregação, ele quem proclama o segundo Aion e o primeiro. E o primeiro Aion pereceu no decorrer do tempo. Ele fez o primeiro Aion, indo até ele perecer, enquanto pregava 120 anos em número. Este é o número perfeito que é altamente exaltado. Ele fez a fronteira do ocidente desolado e destruiu o oriente. Então a sua semente, e aqueles que desejam seguir o nosso grande Logos e a sua proclamação. Trecho fragmentado. Então a ira dos arcontes se inflamou. Eles estavam envergonhados de sua dissolução. E eles se enfureceram e ficaram com raiva da vida. As cidades foram derrubadas, as montanhas se dissolvem. O arconte veio, com os arcontes das regiões ocidentais, para a região do leste, isto é, para aquele lugar onde Logos apareceu inicialmente. Então a terra tremeu, e as cidades ficaram agitadas. Além disso, os pássaros comiam e estavam cheios de seus mortos. A terra lamentou junto com o mundo habitado, eles ficaram desolados. Então, quando os tempos foram completados, então a maldade surgiu poderosamente até o final do Logos. Então surgiu o arconte das regiões ocidentais e do oriente, e ele realizará muitas obras, e instruirá os homens em sua iniquidade. E ele quer anular todo o ensino e as palavras da verdadeira sabedoria, enquanto ama a sabedoria mentirosa. Pois ele atacou o velho, desejando introduzir a iniquidade da dignidade. Ele era incapaz, porque a contaminação de suas vestes é grande. Então ele ficou bravo. Ele apareceu e desejou subir e passar para aquele lugar. Então a hora marcada chegou e se aproximou. E ele mudou os comandos. Então chegou a hora até a criança a crescer. E quando ela chegou à sua maturidade, então os arcontes enviaram um imitador para aquele homem a fim de que pudessem conhecer nosso grande poder. E esperavam dele que ele fizesse um sinal para eles. E ele deu grandes sinais. E ele reinou sobre toda a terra e todos aqueles que estão debaixo do céu. Ele colocou seu trono sobre o fim da terra, porque eu o farei Deus do mundo. Ele fará sinais e maravilhas. Então eles se desviarão de mim e se desviarão da verdade. Então aqueles homens que o seguiram, introduzirão após ele a circuncisão. E ele pronunciará juízo sobre aqueles que são da incircuncisão, que são o povo verdadeiro. Pois de fato ele enviou muitos pregadores de antemão, que pregaram em seu nome. Quando ele completar o tempo estabelecido do reino da terra, então a purificação das almas virá, já que a maldade é mais forte que você. Neste tempo todos os poderes do mar tremerão e secarão, e o firmamento não derramará orvalho. As molas cessarão. Os rios não fluirão para as nascentes. E as águas das fontes da terra cessarão. Então as profundezas serão desnudadas e elas se abrirão. As estrelas crescerão em tamanho e o sol cessará. E eu vou me retirar com todos os que me conhecem.
E eles entrarão na luz imensurável, onde não há ninguém da carne, nem a perdição dos primeiros, para aproveitá-los. Eles serão desimpedidos, e santos, já que nada os arrasta para baixo. Eu mesmo os protejo, pois eles têm vestes sagradas, que o fogo não pode tocar, nem trevas, nem vento, nem um momento, de modo a fazer com que alguém feche os olhos. Então ele virá para destruir todos eles. E eles serão castigados até se tornarem puros. Além disso, o período, que foi separado e repartido para eles terem poder e governar, é de 1460 anos. Quando então o fogo tiver consumido todos eles, e quando não mais encontrar nada para queimar, ele se extinguirá por sua própria mão. Então há trecho fragmentado. Vontade será completada a segunda força. Trecho fragmentado. A misericórdia virá através da sabedoria. Trecho fragmentado. Então os firmamentos cairão na profundidade. Então os filhos da matéria perecerão, eles não existirão mais, daqui em diante. Então as almas aparecerão, as que são santas através da luz do poder, que é exaltado, acima de todos os poderes, o incomensurável, o universal, eu e todos aqueles que me conhecerem. E estarão no aion de beleza, saindo do aion do julgamento. Desde que eles estão prontos em sabedoria, tendo dado glória àquele que está na unidade incompreensível, e eles o veem por causa de sua vontade, que está neles. E todos eles se tornaram reflexos em sua luz. Todos brilharam e encontraram descanso em seu descanso. E ele liberará as almas que estão sendo punidas, e elas virão a estar em pureza. E eles verão os santos e clamarão a eles: tem misericórdia de nós, ó poder que está acima de todos os poderes. Pois é na árvore da iniquidade, trecho fragmentado, que lhes existe os olhos. E eles não o procuram porque não nos procuram, nem acreditam em nós, mas agiram de acordo com a criação dos arcontes e seus outros governantes. Mas agimos de acordo com o nosso nascimento da carne, na criação dos arcontes, que dá a lei. Mas também, antigamente, chegamos a estar no aion imutável. Fim da Biblioteca de Nag Hammadi, traduzido da versão, em inglês.